mas está pertinho já alegra o coração da gente. Então vamos começar a mensagem de hoje. Nada é constante neste mundo senão a inconstância. Nada é constante neste mundo senão a inconstância. Queridos, eu tenho pensado muito sobre essa realidade na nossa vida. O quanto nós somos inconstantes na nossa vida. E é interessante que seres inconstantes, seres no sentido de seres humanos, têm como algumas características: dificuldade com o comprometimento. Por que nós somos inconstantes? Porque nós temos muita dificuldade em nos comprometermos com algo. Nós nos dispomos por um tempo, nós assumimos por determinado momento, mas comprometimento, nós temos uma dificuldade. A não consciência da importância do que se está fazendo. Muitas vezes nós não somos constantes porque nós não temos consciência da importância do que está se fazendo. Então, por acharmos que é qualquer coisa, é algo passageiro, algo sem importância, nós não nos comprometemos e assim nós somos inconstantes por não entendermos a importância daquilo. A cultura da desistência que convivemos. Infelizmente, o nosso tempo, a nossa geração, facilitou muito a questão da desistência. Nós podemos abrir mão com facilidade das coisas, nós podemos apenas desconectar, desfazer a amizade. Tantas coisas facilitaram na nossa vida e nós acabamos aí, por consequência desta cultura da desistência, nós nos tornamos cada vez mais inconstantes. A falta de celebração em cada etapa de um processo. Aqui, queridos, é que nos faz sempre sermos inconstantes. Se você pegar um projeto que você tem, algo que você quer realizar na sua vida, e dividir em etapa, como que nós temos o costume de fazer? De celebrarmos a conquista apenas no final da última etapa, e não em cada uma delas. Eu sempre dou exemplo aqui, você compra um carro financiado. Todo mês você paga uma parcela dele. Todo mês você paga uma prestação. E aí então você não celebra cada prestação que você está pagando. Cada vez mais o carro se torna seu. Mas quando que a gente vai agradecer mesmo? Quando terminar de pagar a última parcela. E aí então é uma razão pela qual nós nos tornamos inconstantes. Porque ao invés de celebrarmos cada conquista em cada etapa do processo e aguardamos apenas o final, nós vamos cansando e nos tornamos então inconstantes. Presta atenção nessa frase complicada, mas que revela muito para nós. A inconstância alimenta a própria inconstância e serve como justificativa para a nossa constante inconstância. É difícil entender? Presta bem atenção. A nossa inconstância, por sermos inconstantes, acabamos que alimentamos a nossa própria inconstância. E a própria inconstância vai ser uma justificativa para sermos inconstantes. Ou seja, vai virando um círculo aí. Eu sou inconstante, eu começo a ser inconstante, eu continuo a ser inconstante e alimenta a minha inconstância. A nossa inconstância tem como base a falta de experiência da celebração de uma conquista ou realização. Quando você termina alguma coisa, ou quando você celebra a conquista de alguma coisa, você percebe o quanto vale a pena. O quanto realmente se torna algo importante para você. A minha filha, Rebeca, deve estar assistindo agora, ela, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, ela conseguiu andar a primeira vez com a bicicleta dela sem a rodinha. E ela começou a andar. Só que ela tinha muito medo, ela tinha a insegurança. E aí, conforme eu corria ao lado dela, ela conseguia andar mais tempo. Mas quando eu distanciava, ela ficava temerosa. E aí, de certa forma, passando um tempo, e aí eu decidi então colocar a rodinha, pelo menos para aproveitar um pouco a bicicleta. Mas agora, um tempo atrás, algumas semanas atrás, ela pega de novo uma bicicleta menor e ela consegue andar. E aí ela pega a maior dela e consegue andar com naturalidade,
E aí é interessante que hoje, todo dia, ela acorda, a primeira coisa que ela faz é andar de bicicleta, ela tem a aula dela, termina a aula dela, antes de almoçar, ela anda de bicicleta, e ela tem a alegria de ver ali as conquistas dela, de conseguir andar. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando nós celebramos uma conquista, aquilo se torna mais um objetivo para termos uma outra realização na nossa vida. Mas quando nós não celebramos os pequenos detalhes, as pequenas conquistas, ou cada parte de um processo, nós então não temos a alegria de sermos constantes. Então, se eu consigo realizar e eu celebro a realização, isso me motiva a uma nova realização. Mas se não há celebração, queridos, se não há motivo de alegria, de festa por uma conquista, nós iremos nos tornar inconstantes. Olha que Tiago fala: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está falando aqui em um contexto de pessoas que precisam pedir sabedoria. Sabedoria para tomar decisões e colocar em prática aquela decisão. Mas quando ele termina de falar sobre o pedido sobre sabedoria, ele fala de pessoas inconstantes, pessoas de ânimo dobre, pessoas que são difíceis de mudar, ou difíceis de obedecer, difíceis de se manter numa linha reta. E aí ele fala assim: não suponha esse homem que vai receber algum favor do Senhor, não. Por quê? Porque ele vai ser inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, o que nós precisamos é quebrar o círculo vicioso da inconstância para que sejamos construtores de uma nova realidade. Então, se nós queremos construir uma nova realidade na nossa vida, se faz necessário quebrar o círculo vicioso da inconstância. Lembra? Nós somos inconstantes, alimentamos a nossa inconstância e ela serve como justificativo para continuarmos sendo inconstantes. E então, para que isso não aconteça mais, nós precisamos quebrar essa realidade da inconstância na nossa vida. E é isso que, de forma muito breve, nós iremos conversar hoje, iremos orar por essa realidade na nossa vida, sendo constantes para sermos prósperos. Se queremos sermos prósperos, que possamos nos tornar cada vez mais constantes. Este é o tema da mensagem hoje, sendo constantes para sermos prósperos, tá certo? E o texto é o livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 6. Nos diz assim o texto de Eclesiastes, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Queridos, eu já vi muitas pessoas comentarem sobre o livro de Eclesiastes, um livro de amargura, de tristeza, de tédio, de angústia. Mas presta atenção, Eclesiastes é um livro aparentemente amargurado pela constatação da velha repetição da vida, mas não o é. Ele retrata sobre a necessidade de viver intensamente a vida. Então, quando você lê o livro de Eclesiastes, parece uma pessoa amargurada falando sobre a vida, e exatamente pelo fato que a vida é uma constante repetição de fatos. Ele fala, por exemplo, que nada há novo debaixo do sol, e nada se faz novo, tudo apenas se repete. E aí, então, aparentemente, ele está falando exatamente de uma vida de tédio, de amargura, de angústia.
Mas quando nós entendemos o sentido da escrita do autor do livro de Eclesiastes, nós vamos perceber que, na verdade, ele está nos desafiando a vivermos intensamente a vida, exatamente pelo fato de que a vida é algo passageiro, algo momentâneo. Olha o que o autor de Eclesiastes diz no capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, se a realidade da vida é a morte, e após a morte nós não temos os projetos que aqui fazemos, nós não temos como dar continuidade aos projetos aqui, e a vida é passageira, ela passa como um sopro, então nós temos que aprender a viver mais intensamente a nossa vida. Ou seja, nós sermos mais constantes na nossa vida. Então, se nós queremos aproveitar a vida, se nós queremos realizar obras, projetos, conhecimentos, sabedoria, nós temos que aprender a viver intensamente. É óbvio que o nosso olhar é para a eternidade, a nossa esperança é a vida eterna, mas Deus nos colocou neste mundo para vivermos a vida e vida em abundância, e vivermos de forma intensa nesse local. E aí então, quando nós entendemos que Deus tem nos abençoado, que Deus tem conduzido a nossa história aqui ainda neste mundo, já nos apontando para a eternidade, nós temos que aprender a viver com intensidade. Como ele diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, ou seja, sendo constantes para sermos prósperos. E aí o inverso também é verdadeiro. Se nós formos inconstantes, nós não seremos prósperos. Mas a partir da palavra de Deus, eu quero conversar com vocês 2 pontos, para que nós possamos, sendo constantes para sermos prósperos. Primeiro ponto. Todo tempo é tempo de fazer, então façamos. Todo tempo é tempo de fazer, então façamos. Olha o que diz o texto. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O autor está falando aqui de um contexto de plantação, onde as pessoas tinham a sabedoria, por exemplo, de observar qual é o vento, se a nuvem estava cheia, se iria chover. Mas é interessante que ele fala assim, quem somente observa, fica só observando, e não semeará, não joga a semente, essa pessoa nunca vai colher, essa pessoa nunca vai adquirir o fruto do seu trabalho. Então, quando nós estamos muito preocupados, muito ansiosos, muito minuciosos com as coisas e não colocamos na prática, não agimos, a certeza que nós temos é que o fruto não virá. Queridos, aguardar o tempo de Deus não depende do nosso. Preste atenção nisso. Quando nós falamos assim, eu estou esperando o tempo de Deus, mas isso não depende do nosso tempo. Às vezes nós falamos isso, que estamos esperando o tempo de Deus para que nós façamos, mas estamos anulando o nosso próprio tempo que Deus está dando para a gente. E aí nós passamos apenas a observar o vento, observar as nuvens, e não estamos semeando, nós não estamos pretendendo colher alguma coisa. Mas nós não podemos desconsiderar o tempo que Deus tem nos dado. Então Deus vai realizar no tempo dele. Mas enquanto o tempo dele não chega, eu não posso anular o meu tempo. Eu preciso usar o meu tempo para lançar a semente. Procrastinar não é sinal de confiança. Quando Deus mandar a chuva, aí sim eu vou fazer. Queridos, ficar lançando para frente, ficar procrastinando, ficar adiando o nosso papel, o nosso dever de fazer, queridos, isso não é confiar em Deus. Eu confio em Deus, por isso eu não tomo uma atitude, eu espero que Deus faça. Não, Deus espera que nós confiemos nele e assim ouçamos a voz dele e sejamos direcionados por ele. Mas nós temos que agir, nós temos que fazer. Então, queridos, se nós estamos adiando as coisas, isso não é sinal de confiança. A colheita é sempre resultado de uma ação. Queridos, aqui está a lei da colheita.
a lei da semeadura. Se eu semeio, eu vou colher. Se eu não lançar a semente, eu não vou colher. Então, assim, todo tempo é tempo de fazer. Então, façamos. Então, se eu quero colher, eu preciso aprender a lançar as sementes. E é interessante que, nesse contexto, o autor vai dizer assim: assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ele faz uma comparação. Nós não sabemos como se forma, apesar de toda a tecnologia e todo esse avanço da ciência, nós não sabemos como se desenvolve os ossos no ventre materno, a criança, o desenvolvimento da criança. Então, nós sabemos que é Deus que está fazendo isso. Nós sabemos que é projeto de Deus e Deus está conduzindo todas as coisas. Da mesma forma, nós então entendemos que eu não vou ficar apenas olhando o vento, olhando as nuvens, eu vou fazer a minha parte. Eu vou lançar as sementes, porque eu sei quem faz brotar, eu sei quem faz a chuva cair, eu sei quem faz o vento bater, eu sei quem está no controle de todas as coisas. Então, assim, eu não sei as obras de Deus, Ele que faz todas as coisas. Eu não sei o tempo dele, eu sei que ele faz. Então eu sei que o tempo que Deus está me dando, eu vou colocar na prática. Eu não vou ser inconstante, pelo contrário, eu serei constante para que eu possa ser próspero. Essa é a primeira lição. A segunda lição: nem toda ação produz fruto. Então continue agindo. Pastor, agora eu não entendi nada aí. Se nem toda ação produz fruto, por que eu vou agir? Exatamente por isso. Olha o que diz o texto: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que o autor está dizendo? Eu posso lançar uma semente pela manhã e tirar tarde de descanso. Vou descansar tarde, já lancei a semente. E aí, quando chega o tempo de brotar, aquela semente não era boa. E a semente vai morrer ali, mas não vai brotar, não vai crescer. E aí, todo o trabalho que eu tive de semear aquela semente foi em vão. Então, o que ele me ensina? Que pela manhã eu lanço a semente e à tarde eu não vou repousar na minha mão. Eu vou continuar lançando as minhas sementes. Por quê? Porque eu não sei se a semente da manhã ou se a semente da tarde, qual delas será boa, ou se ambas serão boas. Mas a certeza que eu tenho é que quando eu vou continuar agindo, independente da semente ser boa ou ser ruim, mas com a continuidade do meu agir, a certeza da colheita é muito melhor, é muito mais certa. Queridos, toda ação não produz, nem toda ação produz fruto. Então, continue agindo. Presta atenção. A incerteza é a motivação para construirmos uma certeza. A incerteza entre as sementes é a motivação que eu tenho para construir uma certeza. Eu não sei se vai dar certo. E por isso eu preciso continuar fazendo, continuar tentando, para que em alguma outra forma possa produzir o fruto, que eu possa entender que talvez não deu certo, é outro caminho, eu vou procurar outro caminho. Mas eu preciso entender, queridos, que a minha ação precisa ser constante. As dúvidas tendem a aumentar as possibilidades. Será que essa semente vai dar fruto? Não sei, não tenho certeza. Então eu vou lançar a segunda semente. Por quê? Se esta ou aquela, ou se igualmente ambas serão boas. Esta é a certeza. Então, a dúvida que eu tenho, se a da semente da manhã ou a semente da tarde estão boas, esta dúvida vai aumentar as possibilidades. Por quê? Porque eu continuei lançando. Talvez as duas possam ser boas, ou talvez apenas uma, mas as possibilidades de colheita são maiores. E aí, mais uma vez, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Queridos, se nem toda ação produz fruto, eu não vou desistir, eu não vou ser inconstante, pelo contrário, eu vou buscar a constância, para que no momento de Deus, no tempo de Deus, na vontade de Deus, as coisas aconteçam na minha vida.
E é isso que o autor termina essa conversa no versículo 8, dizendo assim: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Queridos, nós teremos dias que as sementes não irão brotar, mas nós teremos dias que as sementes vão brotar, as sementes da manhã e as sementes da tarde. Nós sabemos que ações talvez não produzam bons frutos, mas nós devemos que ser constantes para que em determinado momento Deus faça a vontade dele sobre a nossa vida. E olha o que ele diz: em todo tempo, regozije. Ou seja, celebre cada etapa, cada parte do processo, cada pequena conquista, celebre isso. Porque se nós celebrarmos, se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito Deus nos colocará. E aí nós entendemos a importância da constância na nossa vida. Se aquilo que nos vem à mão, façamos com toda a nossa força. Que nós possamos aprender dia após dia a sermos constantes na nossa vida, em todas as áreas. Aquilo que nós colocamos para fazer, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, sejamos constantes. Por exemplo, um dos maiores problemas enfrentados pela igreja é a inconstância, especialmente de líderes, de pessoas que não assumem algo de forma intensa, de forma completa e não celebra cada conquista, cada passo dado. Assim também, membros de igrejas que muitas vezes não conseguem ser constantes, porque não conseguem agradecer a Deus por cada conquista, por cada etapa, por cada momento. Mas nós precisamos buscar esta realidade de constância na nossa vida, porque somente isso vai nos dar a segurança daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus está fazendo. Queridos, em todo tempo é tempo de fazer, então faça. Presta atenção, todo tempo é tempo de fazer, então faça. Ficar observando a nuvem, observando o vento, você não vai lançar a semente e não cegará, não irá ter a sua colheita. Queridos, nem toda ação irá produzir fruto. Então continue agindo. Uma hora um fruto vem, uma hora a mudança acontece, uma hora o milagre acontece, uma hora Deus abençoa. Nós temos que continuar fazendo. Que Deus nos ajude a cada dia mais sermos constantes para que nós possamos sempre alcançarmos a prosperidade na nossa vida. A bênção de Deus na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Queridos, nós agora iremos ter aquele momento de compartilhar os nossos pedidos de oração. Então nós teremos um momento de louvor agora, e nesse momento de louvor, eu vi que algumas pessoas já colocaram aí no chat do Facebook o seu pedido, e você pode, enquanto estivermos louvando, colocar aí no chat do Facebook ou do YouTube o seu pedido de oração, tá bom? Vamos ter um momento de louvor aqui com o Luiz César, e em seguida nós voltaremos aqui para orarmos uns pelos outros. Graças a paz, irmãos da Igreja Presbiteriana Vale do Sol. Convite do pastor Alexandre, nós estamos aqui com os irmãos para cantar e louvar o nome do Senhor, que é digno. Quanto é precioso para nós poder estarmos juntos, mesmo à distância, mas podemos honrar o Senhor com o culto, nessa nova maneira, online, mas estamos muito felizes de poder contribuir, mesmo não conhecendo os irmãos. Mas que Deus abençoe muito a vida de cada um. Eu queria iniciar cantando uma música simples que fala sobre a exaltação do nome do Senhor Jesus, que veio para nos salvar, que veio de uma forma tão humilde na manjedoura, mas que mostrou a glória do Pai, o amor do Pai sobre nossas vidas. Vamos lá? Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia,
vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, veio ao mundo o Filho de Deus. Aleluia, veio a vida e a morte venceu. Aleluia, a luz resplandeceu. Aleluia, o amor renasceu. Aleluia, perfeita expressão de Deus. Exaltamos Jesus, nosso Rei. Aleluia, 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 aleluia.